Aproveitando a extensão da ilha de Philae, dedicada desde tempos remotos ao culto de Ísis, a força feminina geradora da espiritualidade na consciência do homem, veremos como a mulher ocupava um lugar privilegiado na hierarquizada sociedade egípcia. O universo egípcio estava fundamentado na dualidade, no masculino e no feminino, iguais entre si, responsáveis por gerar a ordem em meio ao caos, responsáveis por tornar o mundo cada vez mais perfeito, para depois conservá-lo eternamente. Os sacerdotes do olho de Horus ensinaram a seu povo que o Deus único, o que está em todas as partes, tem uma parte masculina, a sabedoria com a informação absoluta, e uma parte feminina, a substância homogênea com o amor infinito. No topo do seu ordenado mundo divino, Atum, como era chamado esse Deus único, sabedoria absoluta mesmo antes da manifestação do universo, já tinha uma parte feminina, chamada Nun. Era a substância virginal, a matéria não diferenciada e homogênea, as águas ancestrais, o amor infinito. Atum e Nun, a dupla original, que se encontrava em repouso, ativa sua vontade divina, terminando o equilíbrio existente. Ao fazê-lo, transformam-se em Ptah e Sekhmet, o mesmo Deus único, porém com outras características distintas, pois sua própria vontade o pôs em movimento. Ptah, a parte masculina do Deus único, emite informação criadora, e Sekhmet, a parte feminina, a gera em sua substância de amor, manifestando-se o Fiat Lux, a energia e a substância radiante em movimento. Ptah e Sekhmet são o fogo multiplicador de tudo que foi criado. Eles geram outras duplas de divindades criadoras, as forças fundamentais, que foram chamadas Néters, extensão da causa primeira em um universo divino. A ação deste fogo radiante sobre si mesmo, sobre a substância amniótica original, gera Tefnut, a evaporação úmida, e Shu, o ar em movimento. Esta dupla divindade, Tefnut e Shu, o vapor e o ar em movimento, ajudam a modificar o espírito original, tornando-o denso, fazendo com que se materialize ao ser acionado e gere uma nova dupla. Geb, a terra, e Nut, o céu. Desta forma, foram criados os mundos diferenciados no espaço, os reinos minerais sob forma de sóis e planetas, os sistemas solares e as galáxias. Neste mundo divino, nascem outras duas duplas, Osíris e Ísis, Set e Néftis. Estas duas duplas de forças fundamentais em oposição se encarregam do processo evolutivo de todas as formas materiais no universo para transformá-las novamente em espírito. Assim, pela ação das divindades criadoras, a matéria original se transforma. Diversas combinações matemáticas produzem diferentes estruturas vibratórias, fazendo surgir nos planetas o reino vegetal, estacionário, e o reino animal, em movimento. Depois, em outro ato de criação, o Deus único gera seu filho, a consciência do homem. Outra dupla, desta vez humana, formada por um homem e uma mulher, e com capacidade de multiplicar-se. Ao fazer isto, Ptah e Sekhmet, a dupla que cria o universo, transforma-se em Amon e Mut, os princípios masculino e feminino do Deus único quando cria o homem.
Foram feitos à sua imagem e semelhança, com a capacidade de criar em sua mente, de modelar e construir. Têm livre-arbítrio, para que ao compreender os resultados de suas decisões, se tornem sábios, num processo evolutivo que leva muitas vidas. A estrutura egípcia do universo divino e humano estava fundamentada na dualidade. Por tudo isso, a mulher, com sua amorosa presença, tinha um papel muito importante na sociedade. Desde a rainha do Egito que gera o faraó, às sacerdotisas dedicadas ao culto de Ísis e Hathor, e até a mais humilde mãe do mais simples trabalhador, eram respeitadas e consideradas iguais aos homens. A ilha de Philae era dedicada a Ísis, a figura que, como mãe de Horus, simbolizava a maternidade. Ísis ocupava no coração dos egípcios o mesmo lugar que hoje ocupa a Virgem Maria no coração dos católicos. Após milhares de anos, ainda restam centenas de suas esculturas. Em muitas delas, Ísis aparece dando proteção e amor materno a um Horus recém-nascido, em uma pose que qualquer católico identificaria com a mãe de Jesus. A ilha recebia as iniciadas e sacerdotisas dedicadas ao seu culto em uma sociedade igualitária. Centenas de mulheres chamadas Henmuet Neter eram responsáveis pelo treinamento musical, cantos, bailes e pelo toque do sistro durante os rituais em todos os templos do Egito. Ísis é a personificação da maternidade dedicada, da fidelidade e da delicadeza feminina. Ísis fornece a substância, as emoções superiores, o êxtase, a intuição que, com o acúmulo de amor e verdade, tornam possível a geração de Horus, a consciência imortal e permanente. A flor da vida é um símbolo esotérico egípcio que descreve a geometria sagrada que deu lugar ao universo e que determina os processos naturais, como a mitose ou o movimento dos sóis e dos planetas. Uma forma que conceitua a vida como um processo no tempo. A forma que contém os ritmos, as horas, os dias, os meses, os movimentos dos corpos celestes, durante os quais a ideia toma forma, a semente germina. A flor da vida representa o momento em que Deus ativa a sua vontade, quando desperta a sua consciência para animar o universo, quando abandona o estado de repouso, de não ego, de não ser, de vazio e de escuridão. É o momento em que Atum-Ra, o Deus não manifesto, se transforma em Ptah, o Deus criador do que existe. O Fiat Lux, o momento em que nasce a flor da vida e tudo inicia a sua primeira volta. Para os egípcios, os movimentos de Deus começam num ponto conceitual, o olho de Horus, de onde surge a flor da vida, cujo fruto é o universo, a criação. O ponto é referência para saber que existe um movimento. Nele começa a sua geometria sagrada. Dali, Deus cria o primeiro espaço virtual do universo. Faz isso projetando-se para fora, como um ponto que avança repetindo-se, formando uma linha reta, a forma masculina. É o Deus Pai que manifesta sua energia e sabedoria.
Sua vontade ativa é transformada por Deus Mãe, a substância infinita, que gera em seu interior uma resposta, o Deus Filho, que regressa com a percepção de um plano virtual reconhecido. Assim, os egípcios entendem a Trindade como um processo simultâneo, equilátero, de dados enviados, recebidos e conscientizados. Por isso, o triângulo equilátero é a base do tetraedro, o primeiro sólido puro, forma primária, masculina de tudo que foi criado. O processo se multiplica no tempo e no espaço, para frente, para trás, para cima e para baixo, à direita e à esquerda. Assim, Deus gera um espaço virtual autorreferente. Simultaneamente, ao girar esse volume percebido ao redor do ponto de partida, constrói-se o princípio feminino, a esfera. Um espaço passivo, sem tensões, com todos os seus pontos ligados ao centro, ao olho de Horus. A esfera é a placenta que contém tudo, a substância de todas as formas e volumes. É uma expressão de unidade, de totalidade e de integridade. Nenhum dos pontos da superfície é mais importante que o outro, e chega-se a todos da mesma forma, desde o seu centro de força e energia que os origina. Átomos, células, sementes, planetas e sóis, todos fazem eco a essa forma de unidade e potencialidade. A primeira esfera virtual contém os 5 modelos de poliedros regulares, sólidos com todos os seus lados e ângulos iguais, chamados de sólidos platônicos, em homenagem a Platão, que aprendeu a flor da vida com mestres egípcios. São a base, os tijolos com os quais todo o universo foi construído. Simbolizavam os 5 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar, o espírito ou éter e a água. Assim Deus compreendeu, criou e percebeu, desde seu centro de força e energia, o primeiro espaço finito, que simboliza a terra dentro do espaço infinito, o céu. A Bíblia nos conta que no início Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia entre as águas. Realiza então o seu primeiro movimento, deslocando-se desde o centro da primeira esfera conhecida até chegar à sua margem, a membrana ou perímetro do espaço. Desde esse novo ponto central, se repetem os movimentos que já conhecemos, gerando-se assim outra esfera. Na interseção das duas esferas iguais, gera-se a forma mais importante das já existentes. É a chamada Vesica Piscis e simboliza o Verbo Divino. Os egípcios acreditavam que de seu interior surgiram os números, os 7 sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Tem a mesma forma do olho e da boca humanos. Em seu interior, cabem exatamente 2 triângulos equiláteros que, ao estarem contidos num retângulo, são a base da proporção áurea, a divina proporção. Essa proporção foi utilizada em todos os seus templos, como no Osirion, para relacionar as 3 dimensões entre si e estas com a natureza. Daí derivam todas as relações matemáticas fundamentais e os números importantes como Φ e Π.
Simboliza também a visão compartilhada, o entendimento mútuo entre indivíduos iguais, terra comum. O Vesica Piscis é o espaço compartilhado, a interseção entre a esfera inicial e a nova, gerada da sua borda. A partir dessa nova esfera conhecida, repetem-se sucessivamente os movimentos em direção à borda exterior, para gerar outra esfera. Cada uma delas é uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma nova cor na escala cromática. Assim vão se construindo 4 esferas, 5 esferas, 6 esferas, e nesse momento se chega à 7ª e última esfera, com a qual se encerra o primeiro ciclo e se completa a semente da vida. Sete esferas, 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores espectrais. O coração tem 7 capas de músculos, 7 chakras, 7 sistemas de glândulas endócrinas. Esse padrão geométrico se repete infinitamente, é a base de tudo que existe, e seguindo, a natureza faz crescer as flores, constrói 1, 2, 4, 8 células primárias, o corpo humano ou as galáxias. Ao expandir-se como uma eterna espiral, vai gerando novas esferas, e na terceira volta, completam-se as 19 esferas que formam a flor da vida. Este